CRB e Cruzeiro, domingo, 4 horas da tarde, ao vivo na Globo. Será que vem a terceira vitória seguida do Lucha? Já dá pra notar um dedinho do pô fechou nesse time, né? Por exemplo, acabar com o bendito do cartão vermelho todo jogo. Sinal, semáforo, sinaleira, tem vários nomes Brasil afora. É fundamental no trânsito e também tem influência em outras áreas da vida, inclusive no esporte. Foi assim, observando especialmente as cores amarela e vermelha, que um árbitro inglês mudou o jeito de entender e de aplicar regras e punições no futebol. Os cartões criados pelo árbitro inglês Ken Aston estrearam na Copa de 70 no México. Ele teve a ideia de utilizar as cores sem depender de idioma nenhum para marcar, para fazer as sinalizações. Mais de 50 anos depois, especialmente o vermelho é ponto de atenção para o Cruzeiro. Está expulso Matheus Barbosa. O Cruzeiro é o time que teve mais jogadores expulsos na Série B. Foram 6 cartões vermelhos. Está expulso o Fábio. Toma o segundo amarelo e está expulso o Fábio também. E ter jogador a menos costuma deixar o time ainda mais longe da vitória. O Cruzeiro teve jogadores expulsos em 5 jogos. Perdeu 3. Empatou 1, quando ficou com um jogador a menos, o Jadson, mas só no banco de reservas. E só venceu 1 contra o Vasco, que também teve jogador expulso. Fim de papo no Mineirão. Cruzeiro sai com a vitória em cima do Vasco. É por isso que o professor chama a atenção dos jogadores. Temos que começar com o 11 e terminarmos com o 11. Não podemos ter jogadores. O pedido tem sido atendido. Já são 7 jogos sem cartões vermelhos. 7 jogos sem derrotas. Deu rebote, olha a chance! Gol! É do Cruzeiro! 3 vitórias e 4 empates que deixaram o time mais longe da zona de rebaixamento. Mais perto do grupo dos 4 primeiros. Com mais confiança para seguir rumo ao sonho de voltar à Série A. E o Cruzeiro tá no caminho certo. Guilherme Frossar já tá na toca da Raposa. Boa tarde, Frossar. Tem um desfalque pro jogo de domingo do Cruzeiro? Fala aí. Fala, Maurício, muito boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha no GE. Tem sim um desfalque importante, o Marcelo Moreno. O Cruzeiro já sabia que não teria o atacante para os jogos contra o Goiás e contra a Ponte Preta, mas contava com ele para esse domingo. O Cruzeiro joga contra o CRB lá em Maceió. Só que ele vai ter que se apresentar à seleção da Bolívia para a disputa de 3 jogos das eliminatórias da Copa já até o sábado. Portanto, o Luxemburgo não terá o Moreno para esse jogo de domingo. De toda forma, semana importante aqui na Toca, Cruzeiro se preparando para esse jogo de domingo. Hoje, por exemplo, treina em 2 períodos. O Cruzeiro que está tendo tempo para recuperar jogadores importantes. O Lucas Ventura, popular Nonoca, e o Ariel Cabral já voltaram aos treinos físicos. O Cáceres também, lateral, retornando aos treinos físicos hoje. Portanto, o Lucha recuperando opções importantes para esse jogo de domingo, apesar de não ter o Moreno, Maurício. Tá certo, Frossar. Muito obrigado. Bom trabalho para você. Vamos, Cruzeiro! E o Super FC primeira edição começa destacando aqui o Cruzeiro, antes só destacando também a rodada, né? Tivemos um jogo que fechou a 20ª da Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico vencendo o CSA por 1-0. Hoje, 4 da tarde, 21ª rodada, Vila Nova e Avaí. No domingo, tem o Cruzeiro em campo, Arthur Moraes chegando com as últimas da Raposa ao Super FC primeira edição. Diga lá, Arthur, um abraço, boa tarde. Boa tarde para você, Pedro Abílio, para os nossos companheiros. Alô, Nação Azul, ligada aqui no Super FC, primeira edição. Você me mandou a escala aí? É o nosso Cadu Doné, que está nos comentários. Daqui a pouco a gente vai falar com ele a respeito aí de vários assuntos, naturalmente ligados ao Cruzeiro. Uma delas, do artilheiro Marcelo Moreno, já começa a desfocar o time a partir de domingo no compromisso do time com o CRB em Maceió, e uma perspectiva que se abre para a volta de um atacante para ter chances aí com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Daqui a pouco eu vou falar o nome dele, e sabedor que o Luxemburgo é danado para recuperar jogadores, viu? O cara que não dá certo, passou com outro treinador, não deu certo, ele vai lá, não sei que mágica que ele faz, que milagre é esse,
que a coisa realmente acaba vingando e acontecendo. Já ia chamar aí o zagueiro Ramon, já ele estará conosco aqui no Super FC. Já destacamos parte dessa entrevista na terça-feira e vamos dar continuidade, porque inclusive o Pedro Abílio, o Ramon, rapaz, ao lado do Rômulo e do Marcelo Moreno, na seleção da última rodada da Série B. Você viu isso aí, Pedro Abílio? Sim, Arthur, e de forma até merecida. E ontem até acompanhava vocês no Super FC segunda edição, o Pictito até falando sobre a presença do Eduardo Brock, né? A firmeza maior do Brock e uma certa insegurança no Ramon. Acho que aos poucos um vai puxando o outro também, né, Arthur? Essa motivação é que o Cruzeiro está buscando com essa chegada do Luxemburgo, o ponto principal abordado por ele nessa entrevista que vocês começaram a repercutir ontem, que já a gente vai trazer aqui também. Não resta dúvida, o Cruzeiro trabalhando muito. Nesta quarta-feira já teve atividades pela manhã, não será diferente esta tarde. Então, tempo integral. O jogo é só domingo, 4 da tarde lá em Maceió, Cruzeiro e CRB. O Cadu Doné, a seleção boliviana resolveu pedir já a apresentação do Marcelo Moreno, está até liberado dos treinamentos na Toca da Raposa, e ele terá que seguir antes do final de semana lá para a apresentação. Agora são 3 jogos eliminatórios aí, a seleção boliviana vai enfrentar Colômbia, Uruguai, Argentina, só jogos complicados e difíceis. Inicialmente a previsão era de que o Moreno ficasse fora das partidas contra Goiás, também fora, e depois a Ponte Preta em casa, muito provavelmente em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré. O Cruzeiro até ponderou, tentou o próprio Marcelo Moreno argumentar, mas não teve perdão não. O Frecheiro vai ter que se apresentar. E no momento de evolução, né? Sexta-feira até acabou sendo ele, Moreno, o grande herói daquela vitória, porque marcou de pênalti e com muita categoria, 1-0 Cruzeiro pra cima do Confiança. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, meu querido Tutu. Um abraço ao Pedrão, aos nossos queridos ouvintes. Essa convocação vem num momento triste, né? Com relação à perda dele, porque ele vem crescendo de rendimento. Você falou da capacidade do Luxemburgo de recuperar jogadores. O Marcelo Moreno não é exatamente que ele estava sempre mal, mas acho que com o Luxemburgo ele tem adquirido uma consistência maior. Foi o melhor em campo mesmo no último jogo do Cruzeiro. Então vem num momento ruim, porque Cruzeiro vinha contando com Marcelo Moreno muito bem. E um azar adicional, né, Tutu? Porque historicamente, sempre em cada leva dos jogos das eliminatórias, eram 2, né, por cada vez. E em função de Covid, algumas rodadas que não aconteceram, um acúmulo ali de perdas de jogos, a Conmebol não quis diminuir, como muita gente sugeriu, a quantidade de jogos das eliminatórias, manteve-se aquele formato de 18 jogos, né? 9 em casa para cada equipe, 9 fora para cada equipe. Então, vamos ter que descontar em essas paradas aí com 3 jogos ao invés de 2. Então, isso vai atrapalhar ainda mais os times, até independentemente de calendários pararem ou não, mas pelo desgaste. Então, não é uma boa notícia para o Cruzeiro. E analisando o elenco, você falou de uma novidade aí de jogador que pode voltar, mas analisando o elenco atual, talvez a opção seria o Sobis. E o Sobis hoje, apesar do nome, da utilidade que ele tem pro Cruzeiro, né, do vínculo que ele tem com a torcida, do respeito que ele merece, ele não vinha exatamente numa boa fase, né? Então não sei o que o Luxemburgo vai fazer. O mais provável, eu repito, seria o Sobis. Agora, não sei se essa novidade que você falou que pode pintar aí, talvez possa ser uma solução melhor do que o Sobis pro ataque do Cruzeiro. Pois sem mistérios, eu recebi uma informação de gente ligada à staff do Cruzeiro, e essa pessoa comentou com um amigo em comum, né? Em comum, de que o Sassá, que está no Marítimo de Portugal, seria essa alternativa, retornando ao clube, retornando à Toca da Raposa e tendo uma derradeira chance aí com o técnico Vanderlei Luxemburgo. É o que eu disse, o Cadu Doné. O Luxemburgo, ele tem essa capacidade, né, de repente
recuperar jogadores que não tiveram rendimentos, né, em outros clubes ou mesmo, né, no clube, o que é o caso, por exemplo, do Cruzeiro. O Sassá teve a primeira chance, depois foi emprestado aqui no futebol brasileiro. Aí voltou, teve a segunda chance, não aproveitou, aí foi para Portugal. Pode ser uma terceira e naturalmente última chance que possa dar resultado. Até tô pedindo aqui o nosso Thiago Nogueira, a nossa retaguarda, né? E o nosso Thiago Nogueira está justamente buscando informações legais, né, em termos de regularização do Sassá. Eu acho que a volta dele, se ocorrer e se realmente se confirmar, né, o Cadu Doré, não implicaria aí em bater de frente com o Transferban, porque ele já é jogador do clube, né? Pelo menos em princípio é o nosso raciocínio aqui, mas o nosso Thiago Nogueira, ele está nessa apuração. O que lhe parece esse nome? É importante esse detalhe mesmo, né? Burocrático com relação à Transferban. Vamos aguardar com mais cuidado se aparece às vezes algum entrave jurídico aí que, né, que inviabiliza, né, a contratação do Sassá. Agora é curioso, né? É curiosa a trajetória do Sassá. Acho que ele foi muito bem antes de chegar ao Cruzeiro. No Cruzeiro oscilou. Eu confesso que depois que ele saiu daqui, eu não acompanhei tanto a trajetória dele, mas acho que eu, pelo menos, tenho uma mistura de sentimentos aí, viu, Tutu? Eu acho o Sassá talentoso. Ele, em vários momentos da carreira dele, mostrou que não é só um centroavante finalizador. Ele tinha certa velocidade, certa capacidade ali de construir, de ajudar os meias, até de driblar de vez em quando. Só que no Cruzeiro, muitas vezes também, ele foi questionado por comportamento, por não se entregar tanto aos treinamentos assim, por, né, não levar a carreira de forma tão disciplinada. Então eu fico na dúvida, né, se ele pode ser útil pelo talento que ele tem ou se ele pode ter dificuldade por esse lado extracampo. Aí entra de novo, né, essa capacidade do Luxemburgo para recuperar jogadores, se ele conseguiria recuperar o Sassá. Ele tem aquela conversa ao pé do ouvido, de boleiro ali, às vezes ele consegue convencer o Sassá a levar a carreira mais a sério. Essa característica do Luxemburgo que você está falando, de recuperar jogadores, lembra muito a do Renato Gaúcho, né, Tutu? Renato Gaúcho é muito associado a essa qualidade, né? No Grêmio, muitas vezes ele acertou com jogadores que eram desacreditados, às vezes as contratações eram até criticadas pela imprensa e de repente os jogadores melhoravam com Renato Gaúcho. Se o Sassá puder voltar sem algum problema burocrático, né, que pode aparecer de repente, às vezes não só a Transferban, mas alguma coisa relacionada a ela, a gente tem que ter cuidado com isso, mas aí vamos ver se o Luxemburgo faz um bom trabalho, porque eu confesso, fico na dúvida. Acho que ele tem potencial técnico, acho que ele tem talento, mas essa coisa do comportamento, da questão física, que aí às vezes acaba atrapalhando, né, não levar os treinamentos com tanta seriedade, às vezes foi um obstáculo, assim, né, pro Sassá brilhar. Vamos ver como é que ele vai estar, mas talento ele tem. Pelo menos essa vantagem aí ele possui e a gente poderia acreditar numa melhora aí, né? Às vezes é mais fácil você recuperar um jogador que é bom, mas que tem outros problemas, do que pegar até um jogador que é muito Caxias, que leva tudo muito a sério, mas que não tem qualidade com a bola no pé, né? Então, esse talento que o Sassá tem pode ser o principal para ele vingar no Cruzeiro se tiver uma nova passagem. Verdade. Eu sinceramente apostaria, confiando na capacidade do Luxemburgo, na recuperação plena do Sassá, que tem sim muito potencial. Vamos trazer os destaques finais do Super FC, primeira edição desta quarta-feira, começando pelo Cruzeiro, Arthur Moraes. Pois é, treinamento esta tarde, aí sim tempo integral digo, o Norberto já fora por lesão, o Cáceres ainda no departamento médico. A gente ficou devendo aquela informação aí com relação ao Sassá, toda essa especulação, se volta ou não a Toca da Raposa para ter uma nova chance com o Vanderlei Luxemburgo. Estava conversando também com o nosso Josias Pereira, e aí é automático, se ele regressar realmente, como já é jogador do clube, poderá ser inscrito normalmente, não implica, não bate de frente com o Transferban, onde o Cruzeiro também está buscando uma solução.